Bom, eu vou passar, então, aqui a experiência para o Davi, né, para ele contar como é que é a cartografia social que é desenvolvida, né, na Universidade Federal do Amazonas pelo professor Alfredo Vale. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite do professor Alfredo, que infelizmente não pôde estar, e pediu que eu viesse aqui. Meu nome é Davi Pereira Júnior, eu sou do Maranhão, sou de uma comunidade quilombola de Alcântara, e já estou no Cartografia desde 2005, quando fazia graduação em História. Então, eu vou primeiro falar um pouco, depois a gente mostra um pouco da experiência. Então, o projeto Cartografia Social da Amazônia, ele surge em 2005, numa articulação da Universidade Federal do Amazonas com a Fundação FOR. Era um projeto inicialmente previsto para 2 anos, né? E é de 2005 a 2007. E o projeto consistia em mapear agentes sociais, movimentos sociais que não entravam, via de regra, nos mapeamentos oficiais, né? Ou então não se reconheciam nesses mapeamentos. Então, uma das filosofias do projeto era aproveitar, se baseia na relação de pesquisa entre pesquisador e as pessoas, os agentes sociais e pessoas de movimentos sociais. Então, um dos critérios para ser mapeado o movimento social, então as pessoas, os agentes sociais, as lideranças que sugeriam e indicavam as comunidades para ser mapeada. Então, o projeto, curiosamente, é da Universidade Federal do Amazonas, mas os 6 primeiros fascículos começam no Maranhão, né, onde o professor Alfredo já tinha uma relação de pesquisa de quase 40 anos, e começa com as quebradeiras de coco Babaçu, do Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí, que são um conjunto de agentes sociais de 400 mil famílias que sobrevivem da quebra do coco Babaçu. Então, foram os 6 primeiros fascículos. E uma das questões é que a gente não tem uma metodologia definida. Então, como você tem a relação de pesquisa entre esses agentes sociais e os pesquisadores e os grupos, a partir daí se construía essa dinâmica da metodologia. Então, basicamente, o que a gente fazia ou faz era uma primeira conversa com o grupo, que ia mapear esse território, e, via de regra, são comunidades ou grupos que estão vivendo conflitos, né? Conflitos, e suas lideranças, por aqui, por exemplo, no Maranhão, quase todas estavam ameaçadas de morte, tinha problema com grileiro, com fazendeiros, com grandes projetos e com o próprio governo, né? Então, eu pensei em trazer daqui 2 experiências, falar um pouco do cartografia e mostrar um pouco uma experiência de Alcântara em 2003, né, que é onde eu foco mais o meu trabalho. Então, consistia basicamente a gente fazer essa primeira conversa. Na segunda, a gente fazia uma oficina de GPS, né? Então, possibilitava a esses agentes sociais a ter esse conhecimento de GPS, ao domínio do GPS, e aí os próprios agentes sociais, eles saem dentro do território mapeando e já referenciando aquilo que eles querem que apareça no mapa, ou seja, aquilo que é importante para eles, porque a gente parte do pressuposto que ninguém conhece melhor o território do que aquelas pessoas que vivem nele, que fazem esse próprio processo de territorialização, né? Então, a partir daí que a gente teve com a ideia de fazer esse processo de georreferenciamento. Então, depois que eles marcam os pontos e aquilo do interesse deles, tem uma segunda conversa, que é uma oficina de mapas. E aí a gente parte... a oficina de mapa consiste, basicamente, das pessoas... A gente usa cartolinas e as pessoas vão desenhar seu território, né? Então, as pessoas se dividem em grupos e vão
desenhar seu território, passar o seu território para as cartolinas, e depois a gente vai discutir aqueles desenhos, aqueles mapas que eles fizeram. Tanto eles fazem os mapas, como vão fazendo as legendas, né, para identificar o que eles querem mapear dentro do território. E esses croquis a gente acaba incorporando no mapa, inclusive com todas as legendas. A gente, como é um processo de extensão universitária, a gente acaba usando o software da universidade, que é o ArcGIS, né, que usa e tem algumas possibilidades da gente mexer e dar uma cara daquilo que as pessoas fazem. Então, por exemplo, todos os ícones de representação simbólica daquilo que tem dentro do território, a gente consegue colocar no mapa, né? Então, tem algumas questões, por exemplo, do Rio Guamar, lá no Pará, que até se envolveu a professora Rosa Cefeta, acabamos se envolvendo numa polêmica com os geógrafos, porque a convenção normal dos mapas dos rios é azul, né? Isso é uma convenção formal, mas para os agentes sociais o Rio Guamar é amarelo. Então, se os agentes sociais estão dizendo que o rio é amarelo, então a gente vai botar no mapa que o rio é amarelo, né? Isso gerou algumas questões. Mas, assim, a cartografia também ela possibilita uma politização dos mapas, né? Antes dominado pelos estratagemas tecnicistas e controlado pelas agências governamentais, né? Aí empresas multinacionais. Então, a ideia, mais ou menos, é quebrar um pouco esses monopólios e permitir que as comunidades, elas mesmas, façam seus próprios mapas. E esses mapas, o que impressiona, no caso das nossas experiências, é o uso político, né, dos mapas. Então, esses mapas eles são incorporados, né, nas lutas políticas e sociais dos grupos, lá nessa região, principalmente na região amazônica, né? Então, as oficinas de mapas, elas são realizadas como parte do processo da cartografia social para a elaboração de mapas situacionais. E as oficinas têm como objetivo a publicização do fascículo pelo projeto. Assim, essa publicização vem principalmente de processo de autodefinição de identidades coletivas, objetivadas em movimentos sociais, né, que acabam fazendo mobilizações, principalmente os processos de mobilizações étnicas e culturais, que explicitam relações sociais. E, entre esse processo de mobilização, que a gente acaba mapeando, tem os conflitos, né, as formas de organização religiosa, forma de produção, aspectos culturais, usos dos recursos naturais, forma de apropriação territorial. E os mapas, eles sempre vêm acompanhados dos discursos, das narrativas dos agentes sociais. Então, você tem um mapa e todo o corpo do fascículo foi digamos assim, uma evolução ao longo do trabalho. Os primeiros fascículos eles eram escritos pelos pesquisadores, pela equipe de pesquisa, mas a partir do 14º, todo o fascículo ele já vem feito só com depoimento dos agentes sociais. Então, eu vou mostrar um pouco do corpo do projeto. Longe do que eu queria mostrar ainda. Então, o projeto ele foi, ao longo do tempo, ganhando todas as dimensões. Começou como o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, e hoje tem o projeto Nova Cartografias Antropológica, que está no Núcleo de Cultura e Sociedade da Amazônia,
na Universidade Federal do Amazonas, né? O projeto Instituto Nova Cartografia Social, Referência Cultural e Mapeamento Social dos Povos e Comunidades Tradicionais, que também está na UEA e é financiado pela Fundação FOR. O mapeamento social e instrumento de gestão territorial contra o desmatamento e a devastação. Esse é um projeto fruto do acesso do Fundo Amazônia, que está em curso. Esse projeto, esse último, ele só pode ser feito nos estados da Amazônia. Então, a gente tem 9 núcleos em universidades no estado da Amazônia, nos 9 estados da Amazônia Legal, e tem o projeto Cartografia Social da Amazônia, né, que ele fica também ele fica na UFAM. Então, fica tanto na Federal do Amazonas como na estadual. Então, na verdade, esse projeto começou já com esses primeiros trabalhos. O primeiro trabalho foi o projeto Grande Carajás, um livro chamado Guerra dos Mapas, que é um grande mapa que traz todos os impactos da ferrovia Carajás. Em 2005, a gente repetiu mais ou menos a mesma assim, fizemos o Guerra Ecológica do Abaçuais, que é outro mapa super grande, e que pega o Maranhão, Tocantins e o Pará. E o Complexo do Madeira foi um mapa produzido na época da construção da elétrica do Madeira. Então, é mais ou menos aqui que essa foi a primeira dimensão do projeto. Começou nessas regiões que está achurada, né? Então, o projeto ele reúne algumas séries, porque a gente produz uns fascículos, que eu vou já mostrar para vocês, e dentro desse fascículo a gente separou por série. A primeira série é Movimentos Sociais, Identidades Coletivas e Conflitos. A segunda é Movimentos Sociais e Conflitos na Cidade da Amazônia, né? A primeira trabalha mais com povos e comunidades tradicionais. O segundo trabalha com os conflitos da cidade do Amazonas. A gente vai mostrar mais ou menos as séries aí, né, que isso é interessante, ele varia tanto do movimento afro-religioso, com o movimento LGBT. Então, tem um monte de movimento incluído nos conflitos da cidade do Amazonas, os povos de terreiro estão aí também. Povos e comunidades tradicionais do sul do Brasil. Esses povos e comunidades tradicionais do sul do Brasil, fascinalenses do sul do Brasil e quilombos do sul do Brasil, ele foi uma parceria com o Ministério da Cultura. Eu acho que tem alguém, eu falei com alguém do Paraná aqui, né? Então, os faxinalenses, eles são povos que vivem no Paraná, né? E aqui eles têm uma dinâmica também de uma vivência de uso comum, né? Como o território dos os quilombolas do Maranhão, por exemplo, no Maranhão, no Brasil, eles têm essa característica de fazer o uso coletivo da terra, assim também os faxinalenses, né? Eu já tive a oportunidade de ir ao Paraná e visitar um dos faxinais, que fica, eu acho que a 40 ou a 60 quilômetros de Curitiba. Eu esqueço o nome do lugar. Isso aqui a gente vai de ônibus até. É bem perto, né? Então, os faxinalenses, eles também têm uma semelhança muito grande com os fundos de pasto da Bahia, né? Que tem uma grande concentração ali em Oliveira dos Brejinhos, que também a gente tem um trabalho de mapeamento social lá, com o pessoal lá do fundo de pasto da Bahia. Então, esses 3 foram feitos com uma parceria com o Ministério da Cultura, em uma solicitação da Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, que é estabelecida pelo Decreto 6040. A gente tem que a gente fez uma série que foi feita com as Nações Unidas, que é as crianças e adolescentes de comunidades tradicionais da Amazônia, né? Tem pescadores artesanais do Rio São Francisco, que também é feito na região ali da Bahia. Os povos indígenas do Nordeste, que é uma coleção linda, também que vai de Pernambuco à Bahia. E os povos de comunidade do Brasil Central e os povos de terreiros. A gente também tem uma coleção de livros também que são assinados pelos pesquisadores e pelas pessoas dos movimentos sociais. E também dessas relações surgiram alguns documentários e programas exibidos na TV Cultura, no Globo Ecologia, na TV Cultura e no Globo Ecologia. Então,
Com o tempo, o projeto foi se espalhando. Eu vejo que ele está bem aqui no Sul, tem aqui no Espírito Santo, mas ele concentra principalmente no Maranhão, no Pará e no Amazonas, principalmente no Maranhão, que tem uma maior produção. Aqui, a gente tem para mais de 170 cartografias feitas, e tem quase 40 livros, e tem uma fila muito grande para sair, né? Então, essa aqui é a primeira série, né, que é a série que deu início. Então, esses 6 primeiros foram feitos pela professora Cíntia, que foi feito lá no Maranhão. Então, essa aqui é a primeira série. Então, esses são o que a gente chama de fascículo, e dentro do fascículo tem um mapa. Deixa eu tentar achar um. Isso aqui, por exemplo, foi o que fiz, né? Isso aqui foi a luta dos quilombolas pelo território definitivo, as oficinas de consultas de Alcântara, né? Então, dentro tem esse mapa, né? Esse mapa a gente acabou reaproveitando, que é o mapa que, como as comunidades de Alcântara têm como esse mapa como sendo a representação do seu território, que é um mapa que também está no laudo antropológico lá das comunidades quilombolas de Alcântara, e foi já no laudo antropológico teve uma grande participação das pessoas de Alcântara. Então, esse mapa a gente aproveitou já a base, e nesse processo de mapeamento a gente fez uma replotagem de pontos, de localidades que não apareciam nem no mapa do lado antropológico. O interessante é que esse mapa ele vai dar outra dinâmica, que é para desconstruir, por exemplo, o discurso governamental da década de 80, de quando foi colocada a base de Alcântara lá, porque uma das justificativas do decreto era que Alcântara era um vazio demográfico, né? Então, nesse período, se faz um mapa, e eu tenho ele aqui, eu vou mostrar depois, que só aparece 10 comunidades. Então, desse ponto de vista, de fato, era um vazio demográfico. Só que a gente, lá em Alcântara, o que fizemos? A gente usou a técnica da sobreposição e colocou um mapa sobre outro, pegou o mapa do governo, pegou o mapa do lado antropológico e colocou um sobre o outro, e a gente fez todo o processo de georreferenciamento, e aí a gente conseguiu mostrar que, das 10 comunidades, o governo acidentalmente tinha se esquecido de colocar 146, certo? E aí a gente conseguiu provar que não era um vazio demográfico. Mas o discurso do vazio demográfico também é um discurso de quem faz mapa, de quem tem poder para fazer isso, né? Então, aqui já é um mapa de uma reserva extrativista. Aqui à esquerda vão ver os ícones, né, de representação. Então, foi todos eles produzidos pela comunidade, né? O mapa, inclusive, esse mapa foi feito pelas pessoas da comunidade que receberam treinamento com uma colega nossa que é até francesa, que estava por lá e que sabia usar o ArcGIS, e a partir dessa relação eles construíram esse mapa. Mas eu vou mostrar as séries, porque fica mais tranquilo. Então, essa é a primeira série. Aí tem essa outra série aqui, né, que são os conflitos nas cidades. Aí vou ver, também tem uma complexidade, porque é uma quantidade enorme de grupos, são grupos diferentes, que têm concepções diferentes, né? A gente não pode nem dizer que, por exemplo, o próprio conceito de território para quilombo e para quilombolas também tem uma variedade muito grande, né? Porque tem aquilo que a gente chama de territorialidade específica, e varia muito grande essa concepção de território, a forma de relacionar com esse território. Então, isso também são elementos interessantes que a gente procura trazer nesses mapeamentos. Então, aqui tem são uma infinidade de grupos. Eu vou escolher um aqui para a gente ver o mapa.
ver como é construído. Esse aqui é legal. Pessoas com deficiência na cidade de Belém. Esse aqui foi feito com deficientes visuais. Então, o fascículo está todo em braille, por exemplo. Nunca que eu não vou ter tempo. O fascículo está todo em braille. Então, eu vou... Eu estou me avisando aqui, eu tenho 30 minutos ainda, então eu vou... É porque eu olho errado. Então, eu vou dar uma passada bem rápida pela série, porque eu queria mostrar a experiência de Alcântara, que eu acho muito legal. Então, o projeto vai se construir nessas séries aqui, né? Então, essas séries são a série do Sul, são a série que trabalha com o pessoal dos faxinalenses, quilombolas, benzedeiras. Então, é uma infinidade de agentes sociais. Isso aqui é interessante, que aqui são feitos com jovens de comunidades tradicionais. Aqui o fascículo traz na capa como eles vão desenhar aí a concepção deles de território. Então, a gente traz aqui. E tem um mapinha dele aqui também. Né? Então, aqui no mapa está a expressão de como que as crianças e adolescentes têm essa concepção desse território. E essa relação das pessoas também com o seu território. Essa aqui é a mesma série. Aqui vai individualizar, né? Então eu vou parar essa aqui por aqui. Passou ali no... Tu quer ver as prostitutas de Belém? Tudo bem. Tem duas questões, por exemplo, o que impressiona, por exemplo, no caso tanto dos homossexuais como das prostitutas, do pessoal do Porto, que essa formação, essa concepção nova, que quebra com a ideia mais tradicional de território. Né? Porque os lugares, a gente começou a perceber durante a pesquisa, que esse processo e essas rotas, essas relações, por onde as prostitutas, nome tão pesado, faziam ou fazem seus pontos, estabelece uma relação daquilo que a gente chama de processo de territorialização. Então, você vê que dentro da cidade tem uma infinidade de territórios, e um desses territórios é os territórios das prostitutas. E assim, dentro do... Será que eu passei demais? Dentro dos projetos, a gente vai trabalhando com essas várias concepções de território. Por exemplo, as quebradeiras de coco, tem casos que elas são quebradeiras de coco e quilombolas. Tem casos que elas são só quebradeiras de coco. Então, a concepção de território vai mudar, porque em certas ocasiões, elas só querem o direito de passar por dentro da fazenda para pegar o coco babaçu. Então, a terra também tem uma função social, e a gente também tem que atentar para isso. Aí, uma comparação seria com uma ideia de concepção de território muito parecida com os ciganos. Os ciganos, eles não querem território fixo, eles querem o direito de passar. Resolveu trocar as prostitutas pelos homossexuais. Então, também é a mesma concepção de território, né? Aqui eles foram mapeando mais ou menos a rota desse processo de territorialização. Você vê que não é pouco, né? Uma cidade do tamanho de Belém, olha a quantidade, olha a concentração. Quando vai chegando aqui mais um pouco para o lado do Porto, né? Então, vai aumentando essa concentração dos homossexuais. E aí, também nesse fascículo está imposto uma série de conflitos, uma série de situações enfrentadas no dia a dia dos homossexuais. Né? Então, por vezes, nessas oficinas, acho que o legal das oficinas, porque o fascículo é um lugar muito pequeno para
expor a experiência, acaba sendo muito pequeno para expor a experiência. Porque, ao longo das conversas, a gente vai vendo que tem muita coisa, tem muita situação aí incluída nessas relações. Às vezes chega a ser chocante as coisas que a gente ouve, os depoimentos que a gente ouve. Mas o interessante é que também a gente ouve tudo isso devido a essa relação de pesquisa que é construída entre pesquisador e agente social. Porque muitas dessas coisas só são faladas no âmbito da confiança, sabe? As pessoas te dão depoimentos porque ela confia em você. Por isso também que é interessante, na hora que a gente vai publicizar isso, ter o aval deles. Só é publicado aqui nos fascículos só aquilo que os agentes sociais deixam. Então, o filtro daqui do Cartografia seria esses agentes sociais. Aqui é a questão de Alcântara. Isso aqui era para a gente entender mais ou menos como que... É esse decreto aqui que diz que é o primeiro decreto de 80 que diz que é vazio demográfico. Então isso aqui foi em 2008 que a Binacional Ciclone, a ACS, Alcântara Ciclone Space, que é uma empresa do governo brasileiro com o governo ucraniano, invadiu os territórios de Alcântara, digo que invadiu porque é um território de direito e estava sob litígio. Eles não tinham direito de invadir a área de roça e invadir, derrubar a roça, cortar caminho e predar o território. Então, a partir daqui, a gente fez um trabalho... Isso aqui eu acho que foi a coisa que mais doeu nas pessoas, que aqui eram os paus amarelos que foi plantado há gerações para estabelecer limites. Estabelecer limites ou fronteira não quer dizer território fechado, né? Depende de uma conversa, se as pessoas da outra comunidade precisar usar o território, não tem problema nenhum. Então, a Alcântara Ciclone Space, ela simplesmente foi cortando tudo. Parece aquela história do Robisbal lá, que apagar as coisas da memória das pessoas, começa a derrubar os seus símbolos, né, as suas marcas. Então, eles começaram a atacar justamente os marcos das comunidades. Então, aqui era uma roça, eles passaram com o trator por dentro. E aqui o pessoal, no processo de reação, as pessoas fecharam, fizeram essa cancela, e no outro dia que eles chegaram para trabalhar, as máquinas estavam todas presas pelas pessoas. Então, esse aqui é mais ou menos o projeto espacial que era pensado pelo governo brasileiro. Então, ia tomar quase todo o território, mas não vai ter tempo de a gente conversar. Então, eu queria chegar aqui. Esse mapa é usado pela Agência Espacial Brasileira desde a década de 80. Então foi em cima desse mapa que eles se basearam para fazer a base espacial de Alcântara. E aqui o argumento é de vazio demográfico, né? Então, aparecem algumas comunidades ali. Não sei se dá para ver, de branco, eu acho que eu vou levantar. São poucas as comunidades, ó. Aqui é o atual CLA, o Centro de Lançamento. Então, aqui, algumas comunidades. Isso aqui já é em cima do novo projeto pensado com a Ucrânia, depois daquele acidente absurdo de 2003, que simplesmente o Brasil perdeu toda uma geração de técnicos que controlavam o saber sobre a tecnologia espacial, que era do VLS. Então, não restou outra opção. As comunidades quilombolas não conseguem entender como que você tem todo o seu corpo técnico, põe tudo isso num lugar de alto risco, altíssimo risco, e como que você concentra todos os técnicos na mesma hora. Isso não é muito bom procedimento, né? Eu não estou querendo teoria de conspiração, mas é muito estranho, né? Desde 2009, vale lembrar que desde 2009 vem forçando uma parceria com os Estados Unidos, o povo foi para a rua, não deixou. Tentou uma com Israel, tentou com a Alemanha, e não conseguiu. Mas depois que eles morreram, conseguiram uma aqui com a Ucrânia. Não quero dizer que mataram as pessoas de propósito, longe de mim. Então são essas as comunidades. O que a gente fez? Pegou esse mapa, podem ver, a mesma imagem. Tem escala diferente, a mesma imagem. Mas o que a gente pegou? Pega esse mapa, joga em cima desse, já referencia esse lá, que o ArcGIS permite isso, e você vai ter esse aqui, né? Então, está aqui os polígonos, que eles já tinham colocado, está aqui o CLA. O detalhe é que tudo isso aqui que aparece, mais preto aqui, são casas de pessoas e comunidades. Aonde não tem as casas, que aparecem mais limpas, são área de roça.
que as pessoas aqui vivem essencialmente disso. Aqui é o Oceano Atlântico, só pesca e roça. Uma atividade é complementar a outra. Todo mundo pesca, todo mundo roça. Que foi aqui, quando teve o primeiro deslocamento, que foi aqui compulsório, em 87, as pessoas saíram daqui e foram para as agrovilas aqui. Só não morreram de fome até hoje, porque contam com a solidariedade dessas pessoas daqui, que dão direito delas de passar e pescar desse lado, porque aqui não pode. Então, esse mapa foi feito lá dentro dos movimentos dos atingidos pela base espacial. Nós éramos 6 quilombolas que fizemos. Eu fui lá, dei o treinamento de arquigis. Eu sou de Alcântara, sou de Tamatatiba. E a gente acabou fazendo. E a gente foi fazendo trilha dentro da onde a empresa passou com os tratores, né? E aonde ela cortou. Então, tudo isso aqui a gente fez a pé, com o GPS fazendo trilha, e depois a gente trouxe para a base para poder fazer o mapeamento. Bem que era dos paus amarelos, que as pessoas pediram bem para enfocar, e bem que era a roça onde o trator passou por dentro, né? Então, a gente foi fazendo esse tipo de mapeamento, foi recortando, fazendo em macro, né? E, acompanhado disso, fomos fazendo por região, que é para mostrar onde eram os vazios demográficos, né? Onde não tinha gente. Ó. Esse era o vazio demográfico. Aqui era criar de roça. Então, a gente cortou em 4. Essa aqui que é uma das regiões mais legais, né? Que é uma região tudo é região de praia, né? Então, a gente foi mostrando onde que não tinha casa, né? Então, a gente foi plotando, marcando casa por casa dos povoados para poder fazer o trabalho. E, por último, a gente pegou esse mapa, fotografou, georreferenciou, tirou ponto de GPS, usou o mapa no fundo e colocou as descrições. Então, a cada lugar, a cada janela dessa aqui corresponde um ponto dentro do território. A gente foi procedendo o mapeamento. Aí foi feito o relatório por mim, que sou antropólogo, pelo Danilo, que é de Canelatia, uma comunidade quilombola, que é advogado. A gente mandou para o Ministério Público Federal, o procurador Alexandre, ele impetou um mandado na Justiça, e aí a gente conseguiu um acordo que está transitado e julgado, que a CS ela não pode sair dessa área aqui. Eles estão construindo o Ciclone 4 aqui. Ela não pode avançar, né? Então, os militares não gostaram muito, porque eles não gostam muito desse projeto, o outro lá, né? Porque um é projeto de segurança nacional e esse é base de aluguel. São duas coisas totalmente diferentes. E é um processo. E esse relatório, esses mapas, ele acompanha uma denúncia no Brasil, contra o Brasil na OIT também, que foi feito pela CUT, pelo COR e pelo Sindicato dos Trabalhadores de Alcântara. Então, essa é mais ou menos a dinâmica e a ideia que a gente tem dentro do Cartografia Social. Obrigado. A gente não tem palavra, né? Eu acho que, bom, eu já vou fazer um pedido que acho que todo mundo vai querer, se você vai poder, se pode disponibilizar essa apresentação, os mapas, não sei se você trouxe algum fascículo para as pessoas verem, porque esse fascículo é entregue a essas comunidades como ferramenta, inclusive, né, assim como esse seríssimo feito pelo Davi, né, que é antropólogo, tem mestrado e protege o seu local, né? Aí o Evaristo foi, mas essa cartografia feita, né? Tá onde? O Evaristo tem uma frase que ele fala que é ótima: cartografia de distância é precária. Essa aí é a cartografia, não é? Feita, e aí ele vai passar aí para ver essas, enfim, desculpa aqui, mas como a gente tem a gente poderia ficar horas falando sobre esse processo, eu vou passar agora para o Museu da Pessoa e para a gente dar sequência aqui à nossa mesa. Não.
Bom, eu vou contar um pouquinho o que é o museu. Eu chamei a Rosana, que está aqui também em Brasília, e a gente coordena, está no museu também há muitos anos, e coordena um programa do museu que chama Conte Sua História. O museu, ele completou esse ano, eu trouxe até um livro aqui, completou 20 anos. Então, acho que para esse público é interessante um pouco contar essa história, porque apesar de ter nascido, é um museu de história de vida, e apesar de ter nascido como um museu virtual, ele nasceu como um museu virtual como conceito, porque quando ele nasceu não tinha nem internet. Tinha internet, mas não era popular, não era nada disso do que a gente está vivendo hoje. E a ideia do museu, desde da sua origem, é um museu, a ideia de um museu de histórias de vida, aberto a toda e qualquer pessoa que queira ter a sua história de vida preservada e como transformar essas histórias em conhecimento e um instrumento de diálogo entre pessoas e povos. Como conceito, que eu acho que é interessante dizer o que conceitua isso como museu, é que o Museu da Pessoa nasceu com a ideia de que todo mundo pode ser o próprio acervo de um museu. Então, em vez de você ir no museu para ver uma obra, você é a Mona Lisa do Museu da Pessoa com a sua história. Todo mundo também pode ser curador. Então, na medida em que o museu já nasceu com uma ideia de uma base de dados, e já nasceu com a ideia de criar uma fonte de conhecimento. Então, todas as histórias sempre foram catalogadas, sempre foram reunidas de forma que elas podem ser sistematizadas segundo o olhar de quem consulta. E aí montar coleções. Então, desde o início, você pode olhar sonhos de mulheres que nasceram em 30, ou expectativas de pessoas que trabalham na comunidade quilombola tal. Então, a ideia do museu é que todo mundo pode ser acervo, todo mundo pode ser curador e, obviamente, todo mundo pode ser visitante. Esse é o conceito de origem do museu, mas o que eu vou contar muito brevemente para vocês é como é que um conceito como esse vai se concretizando no tempo. É engraçado, porque esse conceito nasceu, e eu acho que é o primeiro período da história. Eu sou historiadora, grande parte das pessoas que trabalham no museu são historiadores, a Rosana também. Então, essa mania de periodicizar a sua história e ver como é que você faz uma prática, uma ideia se concretizar no tempo. Quando ele nasceu, não existia tão claramente essa ideia de internet, então, eu acho que a gente chama esse primeiro período de a rede sem rede. Desde a origem, a ideia era criar uma rede global de histórias de vida, como se fosse uma grande metáfora da sociedade, conectar as pessoas por meio das suas memórias. Na origem, como é que era que isso ia acontecer? Então, a gente pensava, o museu foi bastante pioneiro, fez talvez alguns dos primeiros CD-ROMs do Brasil, usando o conteúdo de história, e a ideia era que a gente ia fazer várias jukeboxes. Então, eu ia botar esses conteúdos temáticos com histórias de pessoas em rodoviárias. Era uma ideia engraçada. Então, em vez de você ouvir música, você ouvir história. E dali nasceu um conceito que chama Museu que Anda, que hoje a Rosana coordena, e naquele momento eram cabines. Para que você vai no museu? O museu vai até você. Então, iam tendas pelos lugares. A gente fez várias experiências usando isso. Então, você tanto ia captar, quanto você ia consultar essas histórias. Eu vou mostrar para vocês. Tem som? Não, né? Eu queria pôr para vocês um vídeo de 1 minuto. Tem como pôr um? Então, essa história dura 1 minuto, uma amostra para vocês do tipo de acervo que a gente veio fazendo no museu.
Bom, também. Oralidade. Como que você... Não estou entendendo o que você procura fazer, mas lá vamos lá. Então, isso também faz parte da história do museu, que desde... Meu nome é Germano Araújo. Germano Araújo. Ah, sim. Eu nasci em 1875. Filho, eu tenho um bocado. Eu sou casado 13 vezes. 13. São 60 por tudo, são 68 filhos. É muito tempo, mas eu não vi o século passar ainda não. Não vi passar ligeiro não. Não senti que passou o século. Eu queria que viesse outro para mim. Olha, eu fiz exame agora e foi tudo negativo, de pulmão, de coração, de fígado. Não sinto nada. Eu não sei o que foi que me acabou desse jeito. Então, o seu Germano, ele é... A gente fez essa entrevista com ele, ele morreu. Não sei por quê ele morreu. Mas ele tinha essa idade nessa época e, na verdade, a entrevista que a gente fez, a metodologia básica do museu, é uma metodologia de história oral. Então, a gente... Alô? Eu acho que esse aqui está melhor. Então, a entrevista, ela dura... É uma entrevista de história de vida, ela pode durar, do seu Germano, acho que 2, 3 horas. E a gente veio trabalhando sempre, editando vídeos, transcrevendo, processando e criando um acervo. Hoje são quase 15 mil, são mais de 15 mil histórias, 70 mil fotos e documentos digitalizados de acervos privados que a gente veio... Volta aí, Rosana, sai, senão eu vou enlouquecer. Fazendo. Então, eu acho que essa primeira fase do museu, para explicar um pouco como a ideia já era de fazer uma memória colaborativa, eu acho que a história do museu demonstra como é que você vai procurando fazer isso ao longo da história, né? Isso aí são as primeiras cabines, são os primeiros museus itinerantes, onde, por exemplo, essa era uma tenda de paraquedas, essa aí circulou por todo o metrô de São Paulo. E aí tinha uma história de São Paulo, a pessoa entrava e contava a história dela. Depois a gente criou uma web cabine, que é essa do outro lado, onde você contava a sua história para o webcam. Então, era uma ideia de criar novas vozes para a história. E, obviamente, acho que eu trouxe o seu Germano, porque ele mudou para São Paulo com 90 anos, de Vitória da Conquista, em busca de trabalho. E é uma história incrível, ele morava no alto da favela de Paraisópolis. Depois o museu é um OCIP, né, um instituto. A gente tinha grandes desafios de sustentabilidade, como é que vai viver um museu como esse. Na época dos anos 90, essa ideia era realmente inusitada, as pessoas não tinham a menor ideia. As perguntas eram: para que serve a história das pessoas comuns? Quem vai querer ler isso? Tanto a ideia de pôr isso no meio virtual, quanto a ideia de fazer história através de pessoas, tudo era bastante novo naquele momento. Então, a gente começou a usar a metodologia para construir e fazer projetos temáticos que dessem recursos para o museu. Esse é o Museu de São Paulo Futebol Clube, foi um grande projeto, a gente montou todo em cima de histórias de vida. E aqui, por exemplo, um outro museu que a gente ajudou a montar com museus das telecomunicações. E tudo isso foi virando acervo do museu. E aí são algumas, assim, desde documentários, sites, a gente acabou criando o Centro de Referência Virtual do Sindicato dos Metalúrgicos e de vários sindicatos, empresas, todo tipo, sendo que a única coisa que que criava um elo entre todos esses projetos eram as ideias de que tudo é feito por histórias de pessoas. Então, isso foi o que foi criando esse acervo, eu acho que nesse primeiro período do museu. O segundo momento que eu acho interessante era assim,
mais ou menos em 97, chegou a internet, a gente já tinha feito uns 5, 6 CD-ROMs, e aí o museu foi também, a gente fez uma parceria com o UOL na época e criou Conte Sua História. Nesse momento que a gente fazia, a gente ouvia, recebia história e montava tudo em HTML. Mas, durante um tempo, a gente pensou assim, bom, a gente vai ficar aqui um montão de tempo e a gente vai continuar, vai ter 1.000 histórias, 2.000, como é que a gente tem maior impacto social com essa ideia de que a memória é feita por todo mundo? E esse segundo momento a gente chama transformando a forma como a história foi construída, que foi o início das experiências de uso da metodologia de produzir memória a partir das pessoas em comunidades e escolas. Então, acho que essa é uma segunda época do museu, que até hoje está completando 10 anos, são mais de 20.000 alunos, 30 municípios, onde a gente trabalha com toda a rede de escola pública, além de aqueles projetos temáticos. Pode ir aí um pouco, Rosana. Vou passar esse vídeo, vamos em frente. Depois eu conto um pouco, é que tem muito vídeo, eu estou um pouco preocupado. Esse é o projeto do Memória Local na Escola, onde as crianças, os professores e alunos do ensino fundamental, por 1, 2 anos, ficam com formadores do museu, estudando como escolher uma pessoa. A grande questão é como você escolhe uma pessoa, cada turma escolhe uma, leva essa pessoa, aprende a fazer entrevista, faz uma coleção na internet. E a gente, por exemplo, que grava, as crianças registram essas memórias, e isso se torna, então, exposições que vão itinerando pelas cidades e comunidades. Então, é uma ideia de como você devolve, faz a comunidade produzir a sua própria história, consumir. É um dos projetos muito, muito, muito emocionantes, porque, de alguma maneira, você vê, é muito legal, é intergeracional, sei lá, o coveiro, ele vai super vestidinho no final e se vê desenhado pelas crianças. A gente tem experiências lindíssimas em cima disso. Ainda em cima dessa ideia, o museu acabou inspirando uma rede internacional de museus da pessoa. Nasceram um museu em Portugal, nos Estados Unidos, ou no Canadá, sempre com essa ideia de que existe um museu feito pela história de pessoas. E a gente foi explorando a possibilidade de como que você usa essa força motora, essa ideia de que você tem que construir uma nova história, uma história a partir das pessoas. E aí a gente entrou num terceiro período do museu, que eu acho que foi a criação de redes. Foram várias e várias experiências de criar redes a partir dessa metodologia, a partir de criar uma rede. Então, a primeira foi a Rede Internacional de Museus da Pessoas. Depois a gente começou a construir um movimento nacional que se chama Brasil Memória em Rede, essa é a foto de um fórum, e um outro movimento muito interessante, chama Dia Internacional de Histórias de Vida, que é a mobilização de comunidades, pessoas que, num dia, que é o dia 16 de maio, param para ouvir a história de uma pessoa. A gente criou, eu não sei se, depois eu vou entrar para vocês verem, a gente criou algumas plataformas colaborativas. O Brasil Memória em Redes era um Google Maps, onde os diferentes polos de memória iam colocando as suas experiências, e essa mesma plataforma foi feita no mundo, onde, nesse dia, as pessoas iam colocando as histórias, as experiências que se realizavam. Eu tenho um exemplo muito interessante disso. Por exemplo, na África do Sul, acabou dando origem a um movimento chamado Healing Movement. Acho que o Breno chegou a trabalhar um pouco nesse movimento global, que é criar círculos de histórias, e isso criou um movimento super interessante na África do Sul. Então, essas foram algumas das iniciativas. Vai lá, Ru. Esse é um portal, agora a gente criou um novo portal do museu, vou mostrar para vocês, mas esse foi o portal que a gente inaugurou nesse momento, em 2003, que sempre teve essa ideia de você botar a sua história, você consultar a história e você ir elencando diferentes histórias segundo os temas do momento. Essa é, por exemplo, no Dia Internacional de Histórias de Vida, uma ação numa comunidade na Índia, né, onde eles se reuniam e usavam os marcos das suas histórias a partir de pedras, e aí essas experiências iam entrando nesse Google Maps.
Essa é a plataforma Brasil Memória em Rede, teve a participação grande do MINC, né? Nesse momento, a gente se tornou um pontão de memória, e criamos alguns editais para usar e capacitar a metodologia do museu, e que era uma ideia muito interessante, chamava Redescobrindo o Brasil, e a gente criou uma viagem onde o Polo Sul, o Polo tinha que mobilizar o seu entorno, 10 comunidades do seu entorno, criar uma memória e ir para o Polo do Nordeste. Então, foi uma grande viagem pelo Brasil e que resultou numa exposição itinerante também. E aí estão os polos que foram criados de memória em todo o país, que chama Brasil Memória em Rede. Uma outra experiência interessante foi essa. Nessa mesma época, a gente acabou, junto com outras organizações, mais especificamente 38 organizações do Brasil, mas com a metodologia do museu, fazendo 1 milhão de histórias de vida de jovens, ou seja, usando essa metodologia, que eram círculos de histórias, e onde os jovens compartilhavam as suas histórias e criavam pequenos vídeos de memórias digitais, como um jeito de fazer uma mobilização da juventude a partir das suas próprias histórias. Eu acho que eu tenho um vídeo daí, foram 32 organizações, a gente criou uma figura que chamava Agentes de Histórias, e isso era uma plataforma que a gente compartilhou com o pessoal lá de Recife, o Porto de Cultura Digital, criou uma plataforma colaborativa na internet, naquela época, onde os jovens colocavam as suas histórias, e isso se tornou um material muito interessante nas conferências nacionais de juventude que estavam acontecendo aqui em Brasília na época. Eu acho que aqui tem um vídeo legal. Clica aí, Rosana, só entra aí. Não, clica em cima. Então, esse é um círculo onde os jovens se reuniam, essa formação dos primeiros... Ele construiu a imagem da minha mãe para mim como se ela fosse, assim, a Mulher Maravilha, entendeu? Ele construía que a minha mãe era a melhor pessoa do mundo, sempre. Uma alegria muito grande para a gente. A partir daquele momento, as coisas começaram a se abrir, né? Eu entrei na instituição que hoje eu trabalho, passei por um processo de formação. E João, antes de morrer, escreveu uma carta, que foi a carta para o país. Aquela coisa da memória, a gente já conta uma história na nossa memória. E acho que todo ser humano devia fazer esse exercício todo dia. Deste mundo, dessa falsa democracia, frenético, eu, Clebinho, um cara legal. Essa foi a minha história. Então, a partir disso, os jovens compartilham histórias, criavam roteiros, eles tinham que fazer a sua história numa única página. E depois eles passaram por umas oficinas, era uma formação de 3 dias. Adriano é meu nome. De fazer... Eu não sou o meu nome. E gravar suas histórias na internet. Amores que não foram firmados, por falta de um sentimento. E a avó ganhei de presente da vida. A avó não era mãe da minha mãe, não era mãe de dezembro, dia pessoal da minha solidão. Camila Brandão. Essa história que vou contar me ajuda a entender quem sou. Olhando o quarto, agora vazio, uma sensação nova me comprime. Estou indo embora. Movimento 1 milhão de histórias de vida de jovens. Então, eu pontuando sobre isso, foi muito interessante, porque a ideia era, os próprios jovens se tornavam facilitadores de novos círculos. Hoje, esse movimento, ele tem alguns rescaldos muito interessantes, o CERTA da Bahia, que pegou isso na mão, e o AIC, lá de Belo Horizonte, também transformou isso em vários programetes de televisão, programetes de rádio, onde as próprias histórias se tornavam em pequenos vídeos com as histórias dos jovens. Muito interessante nesse momento, segura isso, eu vou mostrar isso para vocês, depois eu concluo a fala, um dos círculos, para mostrar que tipo de rescaldo isso deu. Por exemplo, essa é uma história de um rapaz que participou de um círculo e ficou super mobilizado e levou isso para a sua comunidade. Eu acho que dura 1 minuto, e aí depois eu concluo aí. Vai. Pode soltar o... Nossa região tem muitos artistas visuais, não sei por qual motivo, mas enfim, tem, e são bons, fazem bem. Essa proposta de
fundir linguagens artísticas com um propósito que é contar a história do bairro. Então, os artistas são do bairro, a história do bairro. Explicava a proposta e tal, muitos entendiam, mas visualizar isso é difícil, né? Até pra gente mesmo, a gente não sabia exatamente como ia ficar aquilo, né? Só que quando a gente iniciou, todo mundo adorou e foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que o vídeo... É muito legal, porque é uma comunidade lá uma invasão, na verdade, na represa de Guarapiranga, e ele foi de um círculo que foi organizado por um outro círculo, foi um outro círculo, de histórias de jovens. E aí ele foi lá e fez todo mundo da comunidade contar a sua história. E hoje você vai lá, é lindo, porque os grafiteiros da própria comunidade pintaram a história nessa rua. E depois ele foi até para São Francisco já fazer grafite lá, porque é muito, muito bonito o trabalho desse pessoal que foi mobilizado por meio de um círculo de histórias. Bom, esse eu não vou passar, depois vocês veem no site. Isso, por exemplo, são círculos de histórias de surdos. Então, a ideia de como você usa a memória e vai mobilizando novos grupos a partir dessa história, que eu acho que com os jovens sempre foi muito poderoso, porque é o valor da história de cada um. Então, uma vez eu fiz uma palestra no Fórum Mundial de Cultura, faz muito tempo, que era sobre minorias, e eu dizia, talvez uma das grandes minorias do mundo de hoje são a gente se entender, a cada um de nós, como uma pessoa, não como um representante necessariamente de nenhum grupo social, de nenhum lugar, mas que eu acredito nisso, fiz disso grande parte da minha vida, a gente se despersonalizar, sair da persona e se entender o que tem de singular em cada um de nós, o que tem realmente de universal. E aí acho que o Museu da Pessoa, ele chama da pessoa porque cada um é um, e o que cada um tem de um mesmo é a sua memória, a sua história de vida. Eu acho que vou mostrar, então, eu acho que as nossas experiências ao longo desses 20 anos foi levar essa ideia, que é absolutamente simples, mas, acredito, revolucionária, a muitos e muitos grupos sociais, que vão de empresas, sindicatos, comunidades, pessoas soltas, grupos de artistas, grupos etários, como é que você transforma a história de vida no que a gente chama num patrimônio da humanidade. O museu agora está com esse desafio de se tornar, usar esse acervo hoje em dia, que eu acho que a gente tem uma história inédita do Brasil, que de alguma maneira conecta esses enormes grupos sociais através da história de cada um. E a gente está iniciando uma nova plataforma. Eu vou pedir para a Rosana passar o último. Esse é um grande projeto, chama Memória dos Brasileiros, que a gente foi e criou caravanas por todo o Brasil, gravando o que a gente chama de saberes do Brasil. São 4 livros, vários documentários, blogs, etc. e tal. E a gente vai indo, porque agora eu fiquei um pouco agoniada com o tempo. Vai o último que eu queria era mostrar para vocês, essa última plataforma do museu. Entra aí, Rosana, na internet. A gente acabou de começar, era só entrar no link. Não, você podia só clicar ali no link. Volta ali, entra no link aqui. A gente recriou um pouco, depois de fazer várias plataformas, vários movimentos. Clica 2 vezes aí. A gente lançou um novo portal. E não está conectada na internet? Se você clicar 2 vezes aí, você vai entrar. Então, entra direto. O portal do museu hoje, a gente está migrando todas essas histórias para lá, e criou umas ferramentas onde, de novo, cada pessoa pode fazer vários tipos de buscas e criar novas coleções. Então, você monta a sua coleção, você monta a sua história, você, inclusive, faz inúmeras buscas em outras histórias. Essa é uma nova plataforma, e todas essas histórias que estão aí na home são já postadas por internautas. Eu acho que, ao longo desses 20 anos, o que eu queria compartilhar com vocês, a gente viu o nascimento dos CD-ROMs, da internet,
os desafios dos mobiles, os surgimentos e as conexões disso na escola e nas redes sociais. E a gente teve movimentos muito oscilantes, né? Nascemos com a ideia completamente digital, antes do digital, e depois, acho que movidos pelo contexto brasileiro, caímos numa vida totalmente presencial, que é levar formador direto na escola, e agora a gente está nesse desafio de trazer esse conteúdo e toda essa metodologia de formação de professores, de comunidades que a gente experimentou de volta para ampliar a escala na internet. Eu acho que é isso aí. Bom, só para... Eu conheci o Museu da Pessoa no Fórum Cultural Mundial em 2014, embaixo daquela barraca feita com paraquedas, e a gente levou os indígenas para fazer os depoimentos, né? Bom, diretamente, desculpa a gente, essa mesa, muita coisa bacana, mas o tempo sempre nos trai. Vou passar, então, para o Carlos Paiva, que é o coordenador do projeto de Sistema de Informação de Cultura da Bahia. Eu fiz questão de trazer convidá-lo para cá, porque, para nós aqui, a gente vê como é que a gente pode interagir, não é, com o que a gente vem fazendo aqui em termos dessas cartografias. E, então, passa a bola aqui para o Carlos. Bem, bom dia, boa tarde, né? Agradecer ao Ministério pelo convite. Esses 3 dias têm sido muito ricos para mim e para Vinícius, que é um colega da equipe que tá ali. A gente está num processo também de construção do sistema, então tem uma parte um dos módulos do nosso sistema já está no ar. O principal módulo que tem a ver com esse debate, que é do cadastro, não está ainda no ar, mas eu vou mostrar um pouquinho de como é que foi o processo de construção e os temas que a gente está lidando, que dialogam um pouco com o que foi apresentado aqui. Queria dar primeiro os créditos quem está envolvido nessa construção. Claro que todas as equipes da Secretaria estão envolvidas nessa construção, mas as principais pessoas é Neuza Brito, que é a atual coordenadora do projeto, Luciano Damasceno, que é nosso diretor de Economia Criativa e que cuida dessa área de informações e estatísticas, e Vinícius Lago, que é o nosso analista que está aqui comigo. Primeiro um pouquinho do que antecedeu o sistema. A gente não, quando a Secretaria até 2006 era Secretaria da Cultura e Turismo, em 2007 passou a ser só da Cultura. A gente não tinha dados e informações, como a gente continua tendo, mas eles não estavam ainda sistematizados na forma como já em 2007 era padrão, com internet, com sistemas mais... Você podia cadastrar, tudo isso. A gente chegou em 2007 com uma boa base de dados. A Bahia tinha uma experiência interessante que eles chamavam de censo cultural, apesar de não ser um censo, estrito senso, era um cadastro. Mas ele era num banco de dados, estava até disponível na internet, mas era uma plataforma que você não podia atualizar pela internet, mandar seus dados pela internet, extrair pesquisas interessantes, era completamente defasado. A gente começou a construir um sistema próprio mais atual. A gente também tinha alguns mecanismos de fomento, nenhum deles utilizava a internet, e durante esse período, todo encontro que a gente fazia, nas 3 conferências realizadas no período, a demanda por mapeamento, pesquisa, cadastramento surgia em todos os grupos que eram feitos. Se tinha um grupo na conferência de indígenas, eles pediam isso, na área de dança pedia isso. É impressionante como esse tema é recorrente. Então, a gente já identificava como tema prioritário e trabalhamos nisso com um tempo também que não foi o que a gente desejava. Vamos colocar ele no ano que vem, mas foi o tempo possível. A gente tinha uma agenda grande lá, outros temas avançaram, e esse tema foi no tempo um pouco mais lento do que a gente gostaria, mas agora vai estar no ar. E o nosso principal desafio, se eu queria um pouco retratar, é sair desse zero. Eu acho que tem
o sistema tem uma longa trajetória. Hoje em dia a gente visualiza uma série de coisas que vão demorar de serem implantadas e, com certeza, ao longo da construção dele, a realidade tecnológica vai mudar e ele vai se redesenhando ao longo do processo. Com certeza, quando a gente começou a pensar em 2007 até 2009, a questão das redes não era tão impositiva como é hoje, com o Facebook. É muito rápida essa visão que a gente tem do próprio sistema. A gente tem uma série de mapeamentos realizados de filarmônicas, de povos indígenas, de pontos de cultura. A gente sabe quando é um universo menor, mas esse número a gente tem lá. Quantos blocos afro. A gente realizou agora uma coisa chamada mapeamento musical da Bahia, que a gente pediu para músicos, compositores mandarem composições. Então a gente vai ter, se eu quiser ir para o oeste da Bahia, eu vou poder já ouvir a música do oeste da Bahia. A gente acabou já a seleção, foram 518 artistas que mandaram uma material. A gente vai começar a ter um mapa sonoro da Bahia, só que por enquanto são iniciativas isoladas. Um dos desafios do sistema é a gente concentrar tudo isso num único banco de dados que possa cruzar essas informações e otimizar. Teve uma experiência também que é a Rede de Audiovisual da Bahia, que foi um dos setores que a gente focou como área estratégica. É uma das coisas que emergiu desse grupo de trabalho com vários entes governamentais e da sociedade civil, era a demanda por conseguir ter formas de visualização dessa rede, que é um dos principais desafios do nosso cadastro. E, é claro, a formação da Rede Nacional de Informações Públicas. Ali tem o SNIC ali, que enfim, é o nosso norte, porque o Ministério, como cabeça de rede aí, tudo que ele vai fazendo, a gente tem que ir se articulando e afinando com ele. Essa rede audiovisual, deixa eu só sair aqui um pouquinho, ele chegou a ter um protótipo que a gente fez, a gente quer desenvolver ele um pouquinho agora no SNIC. Esse aqui é um protótipo que já está defasado, não tem nenhum banco de dados por trás, mas só para entender o pensamento que tinha. Tinha um cadastro de pessoa jurídica, grupo, pessoa física, tinha os elos do audiovisual, quer dizer, você cria, se você é produtor, se você é difusor, se você atua na área de política e regulação, que a gente chama de elos da cadeia. E aí tinha os vários, que a gente chama aranha, né? Os agentes que atuam no audiovisual. Então, tem tanto uma pessoa como Laura, aqui não está mostrando, mas aparece uma fichazinha aqui do lado, no canto direito, que diz o nome de onde ela é, e-mail, e se ela atua, ela nesse caso atua na área de memória. Então tem grau 3 de atuação de memória, 2 na atuação de produção e 1 de política e regulação. E agentes que normalmente não poderiam ser identificados do mundo da cultura. Então tem aqui a Petrobras, que no audiovisual é um player importantíssimo. Então a ideia era trazer todo mundo e tentar dar essa visão de rede. Como é que a Petrobras está ligada com a Cinemateca? Como é que as pessoas interagem? Esses aqui são os nossos antecedentes ainda. Lá no governo do Estado da Bahia, só para localizar onde é que isso foi desenvolvido, claro, toda a estrutura do Estado, da Secult, se envolveu nisso, mas a gente criou uma diretoria de economia da cultura, e um dos temas que trata é isso. Então, em 2007 eram 2 pessoas, na verdade a gente só conseguiu formar uma boa equipe ano passado. Então a gente passou 4 anos quase que simbolicamente com 2 pessoas trabalhando. A partir do ano passado a gente já tem uma equipe, foi inclusive a partir daí que o sistema começou a deslanchar. Vou tentar ser o mais rápido possível pelo horário. Deixa eu voltar aqui no modo apresentação. O sistema está previsto em lei. Ano passado a Assembleia aprovou o que a gente chama de Lei Orgânica da Cultura, que dá as diretrizes de toda a organização da cultura na Bahia, e o artigo 23 da lei prevê o sistema de informações e indicadores culturais. Ressalto aqui que ele, enfim, vai envolver todos os envolvidos, tem que envolver na sua construção todos os agentes, tem que fornecer dados para a União, município, etc., e ele é garantido o acesso público e gratuito, o que é óbvio, né? Mas é importante, isso está em lei. A gente se inspirou na própria experiência do Ministério da Cultura para conduzir a construção, então a gente formou um comitê de desenvolvimento, acompanhamento e gestão. Então, tudo que a gente vai fazendo e definindo os conceitos, a gente vai
passando por esse comitê, e esse comitê valida. Eles também vão ser importantes para ajudar as coletas de dados para a carga inicial, o glossário que a gente está, que além da taxonomia, tem uma série de glossários que a gente está conseguindo construir, então toda a gestão passa por esse fórum desse comitê. Esse comitê, por enquanto, é envolvido somente com agentes da Secretaria de Cultura, mas eu sinto falta, é uma coisa que a gente deve evoluir, tem alguns agentes da sociedade privada. A Universidade Federal já manifestou interesse, acho que tem que criar mecanismos para trazer essa expertise que está fora do governo, que pode contribuir muito para o sistema. E tem um gerenciamento executivo que é desenvolvido lá pela minha equipe. Aqui tem algumas premissas, algumas definições básicas para o sistema. Qualquer objeto, qualquer registro tem que ter pelo menos esses três informações. Aqui, segmento cultural está associado e pode estar associado a mais de um: teatro, circo, dança, cultura indígena, o que for. Então, quando eu quiser puxar o universo de teatro, eu vou ter esse tagzinho lá, é um dado básico de qualquer objeto, seja um projeto, seja um agente, seja seja um espaço, o que for. Ela ou função, se ele se identifica ou se ele atua na área de criação, na área de memória, na área de formação, na área de gestão e regulação, para também poder ter esse recorte por esse conceito que a gente está definindo ainda, e é onde é que ele está localizado para poder colocar ele no mapa e depois poder fazer recortes ou por município, ou por região, ou a forma que o sistema definir como possível recorte territorial. Pode ser um bairro, um município, uma região, vai ter o CEP, vai ter todos os dados para poder fazer isso. Ele foi construído com as tipologias associáveis da Unesco, do IBGE e do Ministério. Então, aquilo que a Américo já comentou, acho que Evaristo também, se lá só não tem Ialorixá na definição do IBGE, a gente tem isso está associado às definições oficiais. Então, se a gente quiser dialogar com qualquer base de dados do IBGE, censo, POF, todas as pesquisas que a gente tem como fazer esse cruzamento. E uma das pessoas que eu citei, que é o Luciano, ele é especialista em fazer esse cruzamento de dados. Então, ele foi quem auxiliou com a gente. Então, todos os nossos dados vão poder automaticamente fazer cruzamento com os dados oficiais. E integração com outros bancos de dados existentes. O próprio Estado tem um banco de dados corporativo, enfim, daí depois tentar integrar com outros bancos de dados, como o do Correio, para pegar o endereço do CEP, da Receita, para quando a pessoa colocar o CNPJ, a gente já puxar a CNAE e assim por diante. Ele hoje em dia tem esses 3 módulos como módulos, o tripé básico dele. O cadastro cultural, que é onde eu vou me deter, que é basicamente o que a gente está tentando que não seja, mas ainda é, por enquanto, um grande levantamento de agentes, espaços, patrimônios da cultura da Bahia. Qual é o desafio? Que ele não seja um grande catálogo, uma lista telefônica. Ele vai ser isso também, mas é importante que ele não seja apenas isso. Então, a gente está introduzindo algumas chavezinhas para tentar dar uma visão de rede. Quais são essas chaves? Primeiro, onde a pessoa, obviamente, estudou, onde ela trabalhou e, por enquanto, em quais projetos trabalhou. Então, se eu trabalhei com o Américo e com todos vocês, por exemplo, eu vou ter uma relevância na rede, porque eu trabalhei com todo mundo. Então, na área de cultura digital, isso vai mostrar, a gente vai ter métodos de tentar, e vamos ter que desenvolver isso, tentar buscar a minha relevância na rede, naquele tema que eu escolhi. Eu por exemplo, já compus, já tive música gravada, mas não componho mais. Então, quando puxar a rede de compositores da Bahia, eu vou estar registrado como compositor, mas a minha relevância vai ser baixíssima. Com isso aqui, a gente quer tentar dar algumas leituras de rede. Então, por exemplo, no estado da Bahia, quais são os principais agentes na área de teatro? Aí vai ver quem mais... Enfim, a gente vai ter que criar esse sistema dessa relevância, mas ele vai poder ter na Bahia quem é esse. Mas aí, se eu quiser dar um zoom no oeste da Bahia, eu vou ver lá como é que é a rede, aí a visão que a gente tenta colocar, quando você vê no Google Earth, que você vai assim, chegando perto, você vê primeiro países, depois estado, depois cidade. Então, conforme você vai chegando, você vai vendo a relevância, no caso do Google Earth, dos municípios, né?
Daí você pode fazer filtros, né? Na área com aqueles segmentos que a gente relatou, na área de teatro, cinema, na área de memória, na área de criação. Então, a ideia é a gente poder fazer um pouco isso. A gente vai ter que desenvolver essa tecnologia. No começo vai ser só uma grande listagem, mais parecido, para fazer uma referência simples, com o IMDb, que você tem lá a ficha do profissional, você pode ficar no projeto, você vai navegando por aí. O fomento cultural, na verdade, era o módulo de gestão cultural, que a gente ia levantar os dados institucionais da Secult. Se você perguntar hoje quanto é que a cultura investe, o Estado investe no cinema, a gente vai demorar alguns dias para dar essa informação precisa. Se quiser, em que região, aí a gente não vai conseguir dar isso. Então, a ideia é a gente conseguir minimamente ter isso. Isso acabou que saiu da pauta, porque o governo está desenvolvendo um mecanismo de gerenciamento contábil que vai dar essa solução, e a gente focou no fomento, que era uma demanda grande também de a gente digitalizar a nossa gestão do fomento, e por ser uma demanda grande, foi a primeira que está no ar. E, por fim, a pesquisa cultural. Com esse cadastro, a ideia é que a gente tenha ferramentas de pesquisa que a gente possa periodicamente, não só lançar as pesquisas que a gente já fez, a gente tem algumas pesquisas feitas que a gente vai poder colocar nesse módulo para que as pessoas possam extrair esses dados da forma como quiser, assim como tem outros módulos existentes, o IBGE tem isso, etc. E vão poder criar pesquisas. Então, eu vou falar mais disso quando chegar no módulo. Eu vou passar rapidinho. O fomento eu não vou entrar, porque não é o foco aqui, é o primeiro que está no ar, já está no ar. Mas o importante eu quero destacar é que, uma vez que a pessoa está cadastrada para acessar o módulo de fomento, ela está automaticamente cadastrada no sistema como um todo, e os dados já ficam registrados como para o cadastro, então ele não vai precisar carregar de novo os dados. E conforme a gente vai desenvolvendo isso, os projetos têm que lançar a agenda de realização para que a Secult acompanhe essa realização. Isso vai automaticamente gerar uma agenda também cultural, e conforme ele vai lançando cartazes, fotos, vídeos, tudo isso que precisa comprovar que fez isso, vai criando um acervo também. O cadastro cultural parte de alguns princípios, esses são basicamente os princípios que já foram ditos aqui para o Ministério, está bem alinhado com isso, livre para participação, é descentralizado, não vai ter a gente não vai cadastrar direto, cada um cadastra sua própria informação, dados abertos, consultas flexíveis, informações vão ser georreferenciadas. A gente está optando também pelo Google Maps, e aí, enfim, é uma longa discussão, mas acho que o mais simples é quanto mais alinhado a gente estiver entre as instâncias governamentais, melhor, porque isso é super importante para esse processo. Então, o fato do Ministério estar escolhendo essa plataforma é importante, tem um peso grande, vai ter uma escala de detalhes conforme o interesse do usuário, integração com o cadastro inicial, possibilidade de visão de rede que eu já falei. Queria só mostrar um pouquinho aqui a cara de como é que está ficando o site. Está pré-carregado aqui. Por enquanto, esse design está sendo revisto, mas esse aqui é o cadastro de pessoa física, por exemplo. Então, tem o normal, né? Esses dados aqui são só para o sistema, eles não ficam disponíveis. Para a esquerda aqui, né? Eles não ficam disponíveis para o usuário geral. O contato é que ele vai dizer o que é que ele quer que seja divulgado ou não. Ele pode querer só que divulgue o endereço, que divulgue o telefone, aí ele vai gerenciar o que é que ele quer divulgado. Enfim, também tem aqui, os dados aqui não tem nenhum mistério, é o básico, né? Na atuação é que a gente tem, enfim, uma solução que a gente está procurando dar, porque como é que a gente vai identificar quantos compositores tem, quantos coreógrafos tem, coisa assim. Então, a primeira coisa que a pessoa vai dizer aqui, é um combo aqui que a pessoa diz: eu atuo na área de música. E aqui a gente vai tirar uma série de atuações na área de música. Então, o universo de atuações na cultura é imenso, mas na área de música já é menor. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é que ele atua na área de música. Depois ele vai dizer: eu atuo com compositor. Aí, compositor é só criação, é pré-definido quando é que ele começou a atuar. Além de compositor, eu sou músico, toco violão. Vai colocar música de novo, aí vai colocar músico, música segmento, músico como ocupação. E aí a produção, enfim, aí ele pode colocar uma série aqui, ele clica aqui nas duas principais. Enfim, a formação, e vai poder também colocar o portfólio de projetos, que ele é o principal. Aí tem uma série de dados aqui, onde é que ele acontece, se está concluído, em andamento, quando é que aconteceu, agregar site, se tem outras pessoas envolvidas, ele vai poder puxar aqui a gente pode fazer alguns links com a rede,
e projetos em que ele não é o principal, o líder do projeto, mas que ele participou. Então, a gente está trabalhando com pessoa física, jurídica, grupo é um cadastro próprio. Estamos trabalhando também com patrimônio. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente basicamente pegou a mesma base de dados que o IPAC, que é o nosso IFAM, tem lá, ano de referência, o estado de conservação, aqui são como eles trabalham, a situação, se esse patrimônio ele é reconhecido, se ele está em processo de estudo, se ele não é. Isso aqui é importante, porque isso é uma discussão longa com a área de patrimônio, porque tem o patrimônio oficial, mas tem o patrimônio que não é oficial, mas que as pessoas reconhecem como um patrimônio da sua comunidade. Isso aqui, uma visão do sistema de longo prazo, é super importante, porque parte, eu acho que, da missão do sistema é que ele possa mapear o que é importante, a questão do mapeamento afetivo para aquela comunidade e os símbolos que compõem a identidade daquela comunidade. Então, por enquanto, ele vai ter uma única visão, mas isso aí é a visão mais pobre que se pode ter do sistema. Uma visão de longo prazo tem que fazer com que a minha página de agente seja mais parecida comigo, é uma questão de customizar mesmo, e que a gente possa ter leituras de cada identidade, para inclusive revelar o patrimônio que existe nessas comunidades. A gente tem algumas experiências que é fora da rede, muito interessantes nisso. Então, aqui são os tipos de cadastro, né, de agentes, que é quem faz a cultura, profissionais relacionados à cultura. Então, um eletricista, ele tem que estar aqui. Se ele trabalha com cultura, ele tem que estar aqui. Marceneiro também. Profissionais de apoio, hotéis, etc. Organizações e empresas relacionadas. Um supermercado que passou na cultura faz parte da rede, então tem que estar aqui. E órgãos públicos, claro, espaços, e aqui, enfim, vai ter dados específicos para museus, bibliotecas, tudo isso, festas e eventos culturais, patrimônio, comunidades étnicas, que foi um módulo novo que a gente colocou a partir de uma provocação do próprio Ministério, que está incluindo isso também no SNIC, e projeto que a gente quer que seja um objeto para tentar linkar esses agentes. Vou pôr aqui todas as telas que eu já mostrei ali muito rapidamente para vocês. A pesquisa, passar logo para a pesquisa, a ideia da pesquisa é que a gente, no cadastro, a gente quer que estejam os dados que sejam os dados fixos. Então, por exemplo, a gente não vai perguntar no cadastro para uma empresa quantos funcionários ela tem, que isso é uma coisa que é muito variável. Mas é importante que, se a gente quiser ter um mapa melhor do audiovisual, por exemplo, na Bahia, a gente possa, a cada um ano, perguntar para todas as nossas empresas cadastradas quantos funcionários com carteira assinada você tem, quantos parceiros você tem. Então, aí a pesquisa serve para isso, para você ir pegando os dados que são dinâmicos. No cadastro tem que estar tudo que é relativamente estático, nada é 100% estático, mas na pesquisa é tudo dinâmico. A ideia é que a gente possa também permitir que usuários criem questionários, em especial para as prefeituras. Então, talvez, num primeiro momento, seja institucional isso e depois abra para outras pesquisas. Mas, com certeza, para a prefeitura, porque as prefeituras vão ter demandas que o Estado não dimensionou e não visualizou. E se eles quiserem usar o sistema, a gente quer que eles usem, eles têm que ter um mecanismo para captar essas informações. Pesquisa vai ser também para isso. Esses precisam estar estruturados de forma que a gente possa fazer esses cruzamentos, como eu falei, com dados do IBGE, dados do Ministério, etc., as consultas públicas, tudo, enfim, tudo que é necessário para isso. Desdobramentos futuros, como eu já falei, ter funcionalidades de customização para cada cadastro, por enquanto que a gente não pode trabalhar com o campo da cultura e não trabalhar com identidade visual, inclusive. Então, a gente tem que ter algum momento avançar para que cada cadastro tenha, além da foto da pessoa, a cara da pessoa, ou a cara da empresa, ou a cara do projeto. Então, a gente tem que manter uma forma que isso tenha uma unidade visual, mas uma unidade individual também. Mesma coisa para regiões. Um município vai querer ter uma cara, e cada município tem uma identidade. Então, um bairro pode querer ter. Então, a gente vai ter que tentar criar essa solução para isso, para ficar orgânico e ser de interesse das pessoas. Evolução pela lógica de rede, como é que as pessoas interagem, aí, além daquelas chavezinhas para verificar como eles se relacionam, a gente vai ter que, em algum momento, criar comunidades, a gente vai ver como eles interagem e tentar ver com que outros dados a gente pode identificar como é que essa rede se relaciona. O cadastro vai ser sempre uma apreensão parcial da realidade, então, mas
pode ser uma apreensão representativa. Tem o Qualicultura, que é o nosso Criativa Bureau, isso a gente tem que implementar muito rápido, que é o sistema de oportunidades e um repositório de documentos para qualificar, mas eu não vou entrar no detalhe disso aí, a pergunta eu posso esclarecer. Os acervos, em algum momento a gente vai ter que também trazer isso para o sistema, o Ministério está bem mais avançado nisso, a gente quer sair do zero, a gente quer sair do cadastro, entendeu? Fomento e o cadastro, é o básico que a gente tem que ter. O acervo, a gente está muito desorganizado ainda, então a gente quer primeiro lançar os acervos existentes na Secult, depois digitalizar esse acervo. E algumas saídas de temas especializados. O Centro Antigo de Salvador é um tema para a gente, então isso com certeza tem que ter uma área temática lá no sistema. A gente verifica que vai ser importante a gente ter linhas editoriais para fora do sistema, inclusive, gerar revistas, impressos, isso vai criar demanda para as pessoas se cadastrem, porque ela só vai poder ser objeto da curadoria editorial se ela estiver no sistema. Enfim, acho que eu já falei um pouquinho de tudo. É isso, obrigado. Bom, vamos para as perguntas rapidamente. A provocação nossa aqui com essa mesa era justamente a gente poder ver qual aplicação as cartografias poderiam fazer dentro de um sistema. Vocês viram que o sistema da Bahia já está bem adiantado em relação ao SNCC, né? Claro que, ao mesmo tempo, né, o Carlos Paiva vai participar aqui e ver o que está sendo feito, eu acho que tem essa ligação, e também a gente vê que tem outros mapeamentos que não estão na internet. O Museu da Pessoa não tem tudo digitalizado, isso é um desafio para o Museu da Pessoa. A cartografia social, o principal objeto é essa cartilha que vocês viram, é isso que é importante para eles, eles não têm acesso à internet, essas comunidades são longínquas, então a ideia era de a gente mostrar esse outro lado e as outras possibilidades para a cartografia. Então está aberto, quem quiser perguntar. Bom, sobre o último projeto apresentado, do SIC, só uma pergunta se isso está sendo desenvolvido totalmente internamente lá, ou se tem uma contratação externa, e se está desenvolvido internamente, se vocês já conversaram para o MINC e a Secretaria da Bahia para... Pô, eu fico pensando aqui, por que os dois não colocam esforços na mesma ferramenta, já que são muito semelhantes, e pelo menos um pedaço aí da solução. E aí tem duas grandes instituições mantendo, eventualmente uma terceira secretaria pode entrar e usar, e aí você não tem, resolve parte do problema que a gente estava falando ontem, o software proprietário e tudo mais. Enfim, parece meio óbvio, né? Imagino que vocês tenham pensado nisso também. Essa pergunta surge toda vez que eu faço apresentação, que é óbvia, né? Eu esqueci de apresentar essa tela na pressa, linguagem PHP, banco de dados PostgreSQL, framework foi o que o Vinícius pode tirar mais dúvidas, ele é o técnico, eu não entendo, eu sou gestor cultural, não entendo nada de tecnologia, então, mas o Vinícius está aqui, ele pode esclarecer. É uma empresa que a gente contratou, que está desenvolvendo, mas vai ser tudo depois possível de disponibilização e aprimoramento, a filosofia mesmo. Esse impasse foi e voltou, a própria relação com o Ministério, no momento eles pensaram em fazer um piloto na Bahia, depois voltou o fato é que, eu vou dizer isso, não vou nem relacionar com o próprio Ministério, vou relacionar dentro da Secult. Tem outros sistemas que estão sendo desenvolvidos na Secult. Enquanto esse não estiver consolidado e bem fixado, a gente não quer impedir que nenhuma área faça o que precisa fazer. Então, por exemplo, a Fundação Cultural, que é a nossa FUNAT, tinha necessidade de fazer o mapeamento musical da Bahia. Toca o barco. Vamos só pegar os conceitos de banco de dados para depois a gente poder fazer coerência, mas não fique esperando a gente, que a gente pode ter um tempo que não pode atender uma demanda específica de vocês. Então, a gente tem isso é uma preocupação central no nosso movimento, que tenha o alinhamento para integração do banco com o Ministério, isso é realmente central, a gente está constantemente em contato com o Ministério, constantemente, acompanhou toda a evolução dos conceitos, tudo isso, tentou fazer com que as tecnologias utilizadas fossem as mesmas,
E eu acho que no futuro vai acabar migrando. Da mesma maneira que o nosso sistema interno, hoje em dia, ainda vão continuar tendo 5, mas conforme o principal vai se consolidando, a gente vai incorporando os outros, eu acho que em uma visão de longo prazo isso vai acontecer. Mas em demandas imediatas, por exemplo, a gente tentou usar o nosso sistema de inscrição e gestão de fomento via Salic Web. O Ministério se colocou super à disposição, mas eles também têm uma agenda interna de desenvolvimento, algumas soluções, e os tempos aí não são os mesmos. Então, a gente teve que avançar, fez o nosso próprio sistema, mas o próprio fomento, eu acho que uma visão de futuro, em algum momento tem que integrar. Então, é o que é possível ser feito nesse momento que tem que ser feito. Então, é claro que ele tem que estar integrado, isso ele vai estar integrado. Acho que no futuro vai ser um só, acho. Eu também estou falando, eu não sou da área de tecnologia, mas eu vejo assim. Mas nesse momento, o importante é estar alinhado para que possa conversar e por isso que a gente acabou saindo e fazendo o nosso. Já tinha um orçamento, já tinha licitação, a gente não quis perder o que já estava encaminhado. Tem pequenas diferenças e a gente tem que explorar essas diferenças, que no SNIC talvez a gente possa fazer isso, mas enquanto o SNIC também está no ar, a gente já vai e está conversando, alinhado. Eu queria fazer um pedido para vocês do Museu da Pessoa, por favor, dê um jeito de disponibilizar esse material na internet. Enfim, tenho muita vontade de ver essas histórias, eu acho que foi um projeto apresentador que me tocou bastante. E tem uma pergunta para o Paiva e também, de repente, para vocês aqui do Ministério, que é se essa questão da reputação que você falou, né, dos agentes culturais, quais serão os critérios de reputação e como isso vai ser validado? E se vai ser utilizado, por exemplo, como critério de avaliação para fomento e financiamento. E eu tenho um certo medo, por exemplo, eu acompanho a Wikipédia e uma série de sites colaborativos que são construídos, assim, a reputação da comunidade e tal, e existe a possibilidade do cara se especializar naquele sistema em criar reputações artificiais e acaba dominando. Por exemplo, a Wikipédia, alguns artigos são controlados por alguns agentes que têm interesse. Existe a possibilidade do sistema de cultura do SIC acabar sendo vítima de trollagem, vamos dizer assim, cultural, porque isso é muito importante. Bom, vou aproveitar nesse bloco de perguntas também. Nós temos uma dificuldade, eu acho que estava conversando ontem com a Karen, porque é o seguinte, essas entrevistas, não é, elas não estão digitalizadas. Eu acho que um desafio é a gente também criar metadados para esses conteúdos. Como é que a gente vai trocar essas informações, por exemplo, como desse senhor centenário, né? Como é que isso vai aparecer para a gente vai poder cruzar com o território dele, não é? E eu acho que isso é uma provocação, inclusive, para a mesa da tarde, com a mesa técnica, de como é que a gente pensar nesses metadados. A Karen falou que já está pesquisando e é uma das preocupações do museu. Então, eu queria, de repente, na fala dela, enfim, pudesse falar e na disponibilização do que o colega pediu. Então, eu estou tentando, a Rosana está... primeira coisa, o Museu da Pessoa é um museu virtual. Então, uma grande parte dessas histórias está, sim, na internet, é o museudapessoa.net. Entra ali na home, né? Entra ali, aqui. Aí. Então... você tem aí a entrada... Esse negócio da Rosana aqui é uma loucura. Então, o museu você conta a sua história, você explora história, você entende, o museu está tudo na internet. Se você descer aqui, você vê as histórias que os internautas mandaram, todas essas histórias são enviadas pelas pessoas, então, tem. Agora, voltando ao que o Américo disse, que a gente estava conversando ontem, então vocês estão super convidados, cada um pode mandar a sua coleção, mandar a história, todo mundo aqui realmente pode criar um grupo associado, esse é um grande, novo grande projeto 2013 do museu. Como a gente tem toda essa história, as histórias as de vídeo que o museu gravou, elas foram feitas, sei lá, uma ATIC, Betacam, DVD, tudo vocês podem imaginar. Então, hoje a gente tem um enorme desafio
que é digitalizar. E o desafio é de duas ordens. Além de digitalizar, que é caríssimo, a gente acabou de fazer um orçamento, é uma loucura, aonde pôr isso? Então, estava conversando com o Américo ontem, né, que a gente quer conversar, já teve conversa, voltar a conversar com a RNP, porque é um acervo do Brasil, ele é totalmente aberto ao público, e como é que a gente pode transformar esse acervo, que para o museu, que é uma instituição, é dificílimo bancar isso, tem um acervo do vídeo em streaming, o que a gente põe hoje é parte dos vídeos num canal do YouTube. E, por fim, pela hora, metadados. O museu tem uma discussão enorme, a gente indexava todos os depoimentos, então, sonho, infância, costume, migração, a gente avançou muito nisso, porque a tecnologia avançou, são tags, mas a ideia é... Todas as histórias hoje no museu são cruzáveis, e o legal seria criar metadados com outras cartografias sociais, que, vamos dizer, você pudesse cruzar a história com uma comunidade e por aí vai. Mas tem muita coisa na internet. Entra lá e fala com a gente, tá bom? A questão da veracidade dos seus próprios dados, no primeiro dia a gente conversou um pouco isso, é usar a lógica da web. É um pouco que o CAPES faz, o CNPq faz. Eu acho que qualquer atividade humana é passível de alguém querer lá se utilizar de maneira espúria. Qualquer atividade não será diferente com esses sistemas, a meu ver. E aí vai ter um controle um pouco, enfim, social, alguém vai lá e qualquer dado desse a pessoa pode reportar um erro ou alguma coisa, a gente vai lá e toma as medidas cabíveis. A questão, o que mais me preocupa vai ser quando a gente tentar dar essas leituras de relevância de rede, como é que a gente vai dar. Mas eu acho que é um desafio que a gente tem que se colocar. Não sei como é que vai ser, acho que a gente vai se construir aprendendo o processo, mas eu acho que é um desafio que a gente tem que fazer, porque não adianta ter lá 3.000 compositores cadastrados e isso ser somente uma lista, entendeu? No mundo de hoje isso é impossível, então tem que ter algum tipo de ferramenta de leitura desses compositores, desses coreógrafos, desses dançarinos. E a gente vai procurar criar dados e relações e leituras em relação a isso. Claro que alguém pode tentar explorar isso, a gente vai ter que toda hora tentar contrabalancear isso, mas esse é o jogo, né? Não tem como escapar disso. Bom, gente, eu queria agradecer de todo o meu coração aqui a vinda do Davi, eu acho que enriqueceu muito a nossa história, compartilhar as histórias do Museu da Pessoa, que é um projeto fantástico, e agradecer ao Paiva também, que vem aí, como eu disse, trabalhando já está à frente, e que a gente pode fazer essas conexões aqui com essas cartografias e, claro, transformar o SIC da Bahia, né, já com esses conceitos que a gente vem discutindo aqui. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o Murilo. Obrigado. Bom, gente, com um certo atraso aí na nossa programação, né, o jogo do Corinthians, várias outras questões, mas nós vamos tentar manter as nossas, pelo menos às 2h30, né? Então nós temos aqui, que horas são? São 1h20, então nós temos essa 1 hora para o almoço, lembrando que a gente inicia a nossa programação da tarde com um debate técnico, que eu considero também bastante importante. Então vamos fazer força para estarmos todos aqui às 2 horas da tarde. 2h30. Se tiver as 2, melhor, porque a gente ganha mais aquela meia hora que a gente perdeu, mas enfim...